Bom, agora a decisão de utilizar esse método de borrar o HDRI ou utilizar o Environment Importance Sample vai depender do nível de qualidade que você quer na sua cena e o tempo que você tem para gastar com o render. Como a gente conseguiu ver na comparação, apesar de borrando ele eliminou os blots, ele perdeu um pouco a intensidade da iluminação. Então, às vezes, para conseguir um realismo maior, vale a pena investir no Environment Importance Sample. Por isso, a Luxology adicionou essa nova opção na propriedade de iluminação global do modo. Agora, voltando a falar da iluminação global em si, um outro recurso que a gente pode utilizar para poupar tempo de render em detrimento do realismo é a opção de Ambient Light. Bom, o que o Ambient Light faz? Ele acrescenta uma iluminação ambiente à nossa cena. Então, com isso, nós não precisamos aumentar o número de bonces. Não precisamos aumentar muito o número de bonces aqui para que a cena fique com uma boa iluminação. Deixa eu desativar o Environment Importance Sample aqui e trocar essa HDRI por uma que não tenha spots por padrão, como essa, por exemplo. Deixa eu também ativar a minha área light que eu tinha aqui novamente, mas eu vou posicionar ela aqui. Um pouco mais longe. Bom, deixa eu ver um pouco mais próximo aqui. E esse plane, vou diminuir ele um pouco. Vou colocar uma cor nele aqui. Desativar a linha. Eu vou, ao invés de vermelho, colocar uma cor, aliás, azul, colocar uma cor vermelha. Bom, dá para perceber o reflexo da luz vermelha na cabeça da criança aqui. Nós estamos agora com apenas um bons. Com mais número de bons, eu percebo mais a iluminação partindo do plane vermelho aqui, rebatendo no plane vermelho e alcançando a cabeça do meu objeto aqui, a criança do bebê. Porém, com menos bonces, eu posso aumentar o meu Ambient Intensity e ter um resultado parecido. A gente não pode também exagerar nesse valor, fica um resultado estranho, mas um pequeno valor aqui nós conseguimos o resultado que teria com um número maior de Indirect Bons, sem precisar aumentar o Indirect Bons. Então eu vou fazer uma comparação agora.
Vamos renderizar essa cena com 1 DirectX 11 e 0.1 de Ambient Intensity. 2 segundos de render. E sem Ambient Intensity, ainda com DirectX 11. E agora com 2 em DirectX 11. A diferença no tempo foi pouca, mas deu diferença. Com 2 em DirectX 11 e apenas sem Ambient Intensity, e 2 em DirectX 11 com Ambient Intensity. O 2 com apenas um DirectX 11, mas com Ambient Intensity ativado, ele renderizou em menos tempo e a iluminação ficou, a imagem ficou mais clara ainda do que com apenas 2 bons. Dá pra ver aqui dentro da orelha dele. Para eu ter uma iluminação mais clara sem o Ambient Intensity, eu precisaria aumentar mais esse em DirectX 11. Vamos colocar 6 em DirectX 11. Acho que ainda não é o suficiente. 20. Não, eu acho que independente do número em DirectX 11, essa parte de dentro da orelha aqui vai ficar ainda um pouco iluminada. Ó, com 20 em DirectX 11 já iluminou melhor essa parte, mas aumentou um pouco o tempo de render. A diferença aqui está em segundos, porque é uma cena bem simples, mas pessoal, mas uma cena mais complexa vai impactar bastante. Se a gente for ver aqui, a diferença está em 20, 30%. Não, a diferença está de 10 a 15% de diferença aqui, utilizando um método ou outro. Já com o Ambient Intensity, eu tenho um resultado parecido sem impactar na performance. Mas o resultado é parecido, então ainda para atingir um fotorrealismo extremo, é recomendado desativar totalmente o Ambient Intensity e utilizar exclusivamente a iluminação global com um bom número de DirectX 11. Mas em todo caso, quando precisamos economizar tempo de render, podemos utilizar aqui o Ambient Intensity. E quando nós estamos utilizando a opção de Ambient Intensity, nós podemos definir a cor do ambiente, dessa iluminação ambiente. Eu vou voltar aqui para e colocar novamente o Ambient Color. Com o Ambient Color branco, ele vai utilizar uma cor neutra, ou seja, ele vai utilizar a cor da iluminação global, no nosso caso aqui, a luz vermelha que está sendo refletida pelo plane vermelho. Se nós mudarmos a cor do plane, a iluminação que é refletida vai ser a cor do nosso plane aqui. Agora, quando alteramos essa cor, ele vai utilizar a cor que alteramos aqui. Ele vai ignorar a cor do nosso plane e utilizar a cor que nós utilizamos aqui. Então vamos colocar uma cor verde aqui, por exemplo, no Ambient Color. A cor branca ela é uma cor neutra, mas nós podemos adicionar uma outra cor aqui nesse Ambient Color.
aqui, apesar do meu plane ser vermelho, ele tem um azulado aqui devido à cor azul que eu setei aqui no meu ambient color. Vou colocar uma cor verde agora. Dá pra ver aqui dentro, ele utiliza também o vermelho da meu plane, mas ele acrescenta também uma tonalidade verde devido ao ambient color verde que eu coloquei aqui. Ok? Bom, continuando aqui as configurações de iluminação global, uma coisa também que pode ser usada para economizar tempo de render é a opção de walkthrough e o save e o load radiance. Bom, a opção de walkthrough, o walkthrough mode, ele é exclusivamente útil na animação na renderização de animações, porém somente quando nenhum objeto na cena irá se mover, quando é uma animação onde apenas a câmera se move pela cena. Muito útil em passeios virtuais, em maquetes eletrônicas, onde é feita a maquete e a câmera faz um tour pelo ambiente. O que essa opção faz? Quando nós temos o ambiente, a iluminação global ativa, o modo ele vai primeiro calcular essa iluminação global antes de começar a iluminar a cena. Aqui, ó, Computing Irradiance Prepass. Ele faz esse cálculo do Irradiance Caching. Ele vai fazer esse cálculo, ele faz 4 passos do cálculo. Esse cálculo aqui, utilizando a opção Walkthrough Mode, ele vai fazer apenas no primeiro quadro. Se eu desabilitar essa opção, a cada quadro ele vai fazer aquele cálculo de novo em todos os quadros. O quadro 1 faz o cálculo da radiância e renderiza. O quadro 2 faz o cálculo da radiância e renderiza. Com a opção Walkthrough Mode, ele vai fazer apenas o cálculo no primeiro quadro e a partir daí nos quadros seguintes ele vai utilizar o cálculo que já foi feito no primeiro. Ele vai salvar aquele cálculo e nos quadros seguintes ele vai utilizar o mesmo quadro, o mesmo cálculo e vai apenas renderizar os quadros. Mas lembrando que isso funciona apenas quando somente a câmera é animada. Por quê? Porque quando um objeto muda de posição na cena, os raios vão alterar também. Se os objetos não mudaram de posição na cena, o cálculo que ele fez no primeiro quadro, independente se a câmera troca de posição ou não, vai manter para os outros quadros. Mas se o objeto mexeu, aí já não dá, porque se mexeu o objeto, significa que os raios de luz direta e indireta rebateram em locais diferentes, então não vai funcionar isso. Mas no caso de uma animação somente de câmera, como um passeio virtual, isso economiza um tempo de render bastante alto, principalmente quando as configurações de iluminação global estão altas para conseguir uma qualidade de imagem melhor, vai economizar bastante tempo ativando essa opção. Além dessa opção, existe o Load Radiance e o Save Radiance. Enquanto que o Walkthrough é utilizado apenas para animação, o Save e o Load Radiance podem ser utilizados para imagens still também. Enquanto com a opção Save Radiance, eu posso definir um caminho onde o modo vai salvar para mim o cálculo que ele fez do GI da cena. Então eu coloquei aqui para ele salvar no meu desktop, coloquei o nome de GI e vou fazer o render. Ele vai calcular o GI, ele vai passar os 4 passos aqui.
e depois vai renderizar. Agora que já está salvo, eu posso utilizar a opção Load Radiance Before Render, ou seja, esse aqui é Save Radiance After Render, salvar o Radiance depois de renderizar. Agora, antes de renderizar, eu vou escolher para ele carregar aquele arquivo que eu já havia salvo. Então, agora na hora de renderizar, olha lá, ele já vai direto para o render. Ele não vai fazer os 4 passos. Ele apenas carrega o Radiance que já estava salvo naquele arquivo. O que vai economizar, olha só, ele só carrega o Radiance, mas não precisa computar de novo. O que acaba economizando um bom tempo de render. Enquanto que no primeiro ele levou 34 segundos, porque ele teve que computar o Radiance ainda. No segundo, como o Radiance já estava computado, salvo naquele arquivo, ele apenas renderizou a imagem. Mas é claro, se eu mudar esse objeto de lugar, aquele Radiance não vai me servir. Tanto se eu aumentar, se eu mudar o objeto de lugar, como se eu alterar também as configurações do Radiance aqui, ou até a resolução da minha cena, aquele Radiance que foi salvo não vai funcionar, porque aquele Radiance foi salvo para minha cena nessa resolução que eu setei. Se eu aumentar a resolução da minha cena, aquele Radiance salvo não vai adiantar de nada. Mas quando eu já tenho os objetos colocados na cena nas posições corretas e tudo mais, quando eu apenas estou fazendo testes com materiais, eu posso salvar o Radiance para não precisar a todo instante ficar calculando a iluminação indireta. Bom, aqui mais abaixo nós temos a opção de habilitar o Caustics na nossa cena. Eu vou alterar para um outro arquivo aqui que eu já tenho aberto. Bom, o Caustic é esse reflexo de objetos transparentes como vidro. Desabilitando o Direct Caustics, esse objeto transparente ele não vai mais gerar uma sombra. Para que ele gere uma sombra, é preciso que o Direct Caustic esteja habilitado. E nós podemos configurar também qual vai ser se a iluminação indireta vai gerar o Caustic ou não. Nós podemos setar como None, ele não gera o Caustics, como Reflection Only, Refraction Only ou Bode. No caso Refraction Only, somente a refração vai gerar Caustics, Reflection Only somente os reflexos, e Bode ambos os reflexos e as refrações vão gerar um Caustics. Nós podemos configurar o total de fótons utilizado na cena para o Caustics. Como eu já havia comentado anteriormente, o módulo só utiliza fótons quando existe Caustics na cena. Nós podemos setar aqui qual o número máximo, o número total de fótons que ele irá utilizar nessa cena. E em local fótons é o número de fótons que ele utilizar localmente. Se eu diminuir esse valor para um valor bem baixo, eu tenho uma diminuição grande da qualidade do Caustics aqui no reflexo do meu modelo. Aumentando esse número, a qualidade do Caustics aumenta bastante, em detrimento um pouco do tempo de render. O Walkthrough Mode vai funcionar exatamente igual ao Walkthrough do Radiance Caching.
Em caso de animações onde somente a câmera muda de posição sem mudar nenhum outro objeto de posição, nós podemos utilizar o Octrog Mode, onde ele vai calcular o Caustics apenas no primeiro quadro. Os outros quadros ele vai utilizar o mesmo cálculo de Caustics que ele já havia feito para o primeiro quadro. Bom, sobre iluminação global a gente fica por aqui.